Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, tava aqui testando algumas músicas da biblioteca do YouTube pra ver se eu faço uma modificação na vinheta, mas eu não sei se vai sair ainda por enquanto. Bom, dando sequência aos nossos vídeos esportivos, que eu já trouxe a história dos Jogos Olímpicos, já trouxe a história da Copa do Mundo, que foi um vídeo que me pediram bastante, agora ele já saiu. E o que eu tava vendo aqui? Agora, no final de 2019, mais precisamente no dia 9 de dezembro, foi divulgada a sanção que a Rússia recebeu, sendo proibida de disputar eventos esportivos como as Olimpíadas de 2020 e a Copa de 2022. Uma sanção que deve durar pelo menos 4 anos. Só que o que acontece? Esse ano a Eurocopa vai ser na Rússia, mais precisamente em São Petersburgo. Mas a Rússia vai participar da Euro. E eu vou explicar para vocês direitinho o que aconteceu, por que tá todo esse rolo. Mas, primeiramente, eu vou explicar para vocês uma coisa. Vamos destrinchar o mapa mundi, como eu brinco. A Rússia é um país que é dividido por 2 continentes. Uma parte dele está na Europa e uma outra parte está na Ásia. Pois é, isso eu vi nas aulas de geografia. E não é só a Rússia. A Turquia também é dividida. Uma parte na Europa e outra parte na Ásia. Só que o que? Qual que é o... Bom, vou falar para vocês quais são os países mais populosos do mundo. Em primeiro lugar, com mais de 1 bilhão de habitantes, está a China, sendo seguida da Índia e da Rússia. A Rússia é o terceiro país mais populoso do mundo. O Brasil, com seus 200 e tantos milhões, vem entre quinto e sexto lugar. Mas por que a Rússia sofreu essa sanção tão pesada? Aliás, quem puniu a Rússia foi a WADA. O que é o WADA? World Anti-Doping Agency, ou Agência Mundial Antidoping. Pois é, porque a bandeira e o hino da Rússia vão ser proibidos em eventos como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, a Copa do Mundo no Catar. Por quê? E aqueles atletas que conseguirem provar que não estão contaminados pelo doping russo, eles poderão competir nos jogos, porém com uma bandeira neutra, ou seja, uma bandeira internacional, como já havia acontecido nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 e nas Olimpíadas de Inverno de Pyeongchang no ano de 2018. E olha as palavras do primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev em relação a isso. Segundo ele, a proibição é parte de uma histeria crônica anti-Rússia. Vamos lá. Segundo palavras de Medvedev, é óbvio que existem ainda problemas significativos de doping na Rússia. Quero dizer, na nossa comunidade esportiva. É impossível negar. Não é impossível negar, é bem possível perceber isso, viu? Continuando as palavras de Medvedev. Alerta de radiação, vamos lá. Mas, por outro lado, essas decisões são todas repetidas, geralmente afetando atletas que já foram punidos de uma maneira ou de outra, sem mencionar alguns outros pontos. É claro que isso leva a pensar que essa situação faz parte da histeria anti-Rússia que se tornou crônica. Vamos lá. Isso tudo é parte de uma crise de doping que já vem há muitos e muitos anos e não é de hoje, sabe por quê? Eu vou tentar rememorar para vocês como é que é essa crise. Em novembro de 2015, a Rosada, que é a
a agência russa antidoping, ela já foi inicialmente declarada não cooperante depois de um relatório que a WADA encomendou e feito pelo professor e advogado especializado em esportes Richard McLaren, que havia um esquema generalizado de doping patrocinado pelo Estado no atletismo russo. E num outro relatório que foi publicado em julho de 2016, a Rússia foi declarado que operava um programa de doping patrocinado pelo Estado por 4 anos na grande maioria dos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. O que acontece? Nas Olimpíadas de Inverno de Sochi, em 2014, a Rússia ganhou 33 medalhas, sendo delas 13 de ouro. Havia uma certa suspeita, né? Continuando. Já em 2018, as credenciais da Rusada foram restabelecidas, depois que a agência concordou uma coisa. Todos os dados do laboratório de Moscou entre janeiro de 2012 e agosto de 2015, eles vão ser liberados. Esses dados desses relatórios vão ser liberados. Porém, em 2017 foram encontrados resultados positivos de uma denúncia que estavam ausentes nos bancos de dados em janeiro de 2019. E isso levou a uma nova investigação. Pois é. E o Comitê de Revisão de Conformidade da WADA recomendou uma série de medidas baseadas, em particular, em uma análise forense das inconsistências encontradas em alguns desses dados. Pois é. E como parte dessa proibição, a Rússia não vai poder sediar eventos importantes por 4 anos, incluindo os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2032, ao qual eles se candidataram. Vamos lá. Aí vocês vão falar, mas eles vão apelar? Vão. Pois é, eles vão apelar e eles vão recorrer ao TAS. Pois é, contra essa decisão que a WADA tomou. E quem fez esse anúncio foi o diretor do Conselho Supervisor da Agência Antidoping Russa, Alexander Ivlev. Pois é. Segundo palavra dele. Após isso, a bola estará na quadra da WADA e a situação vai se desenvolver dentro dos limites legais. Pois é. Isso foi aprovado no dia 19 de dezembro. Uma carta de desacordo que seria ou que vai ser enviada ao WADA em desacordo, pois é, e aprovada pelo Conselho. Só que a medida tem que ser aprovada em outras instâncias do esporte russo, o que justifica o prazo dos 15 dias que teriam sido dados, né? Segundo ele, diversos argumentos serão usados na reclamação. Sabe por quê? A Rússia teria manipulado laboratórios, criado amostras falsas e deletado arquivos de casos positivos de doping no país. Pois é. E atletas russos poderiam recorrer individualmente. Poderiam, não, ainda podem, né? Se eles conseguirem provar que eles não usaram nenhuma substância ilegal, eles podem conseguir uma autorização e competir sobre a bandeira internacional nesses jogos. Pois é. Eu vou ler aqui algumas palavras que foram ditas por pessoas ligadas à Agência Mundial Antidoping. A primeira que foi Nicole Sapsted, que é diretora executiva da UCAD, que é a Agência Antidoping do Reino Unido. Pois é. Segundo ela, a decisão da WADA foi o único resultado possível para tranquilizar os atletas e continuar a tarefa de buscar justiça para quem é enganado por atletas russos. Já
Travis Taggart, executivo-chefe da Agência Antidoping dos Estados Unidos, disse que não impor uma proibição geral da participação de todos os atletas russos, mesmo sob uma bandeira neutra, é um golpe devastador. Continuando palavras dele, a reação de todos aqueles que valorizam o esporte não deve ser nada menos que uma revolta contra esse sistema para forçar uma reforma. A WADA prometeu ao mundo em 2018 que se a Rússia falhasse novamente em cumprir seus acordos, usaria a sanção mais dura possível segundo as regras. No entanto, aqui vamos nós novamente. A WADA diz uma coisa e faz algo completamente diferente. Não há dúvida de que a Rússia cometeu o nível de corrupção mais intencional, profundo e amplo em todo o mundo do esporte, que investiu dinheiro contra a moral, abuso na saúde e corrupção nos valores olímpicos e no sonho de todos os atletas. Agora, atletas limpos, torcedores e patrocinadores estão sofrendo com outro horrendo dia da marmota, da corrupção e dominação russa. Porém, mais uma palavra aqui, vamos ver de quem... Vamos ver. Segundo palavras da vice-presidente da WADA, Linda Helland. Ela disse que a proibição não é suficiente, sabe por quê? Vamos lá. Vou dizer para vocês porque ela disse isso. Eu quero sanções que não possam ser diluídas. Devemos aos atletas limpos a implementação das sanções mais pesadas possíveis. Sabe por quê? A Rússia já é proibida de competir como nação no atletismo desde 2015. Tanto é que vocês podem perceber que nas Olimpíadas de 2016, eu mesma senti a falta da Yelena Zimbayeva, que é a atleta do salto. A atleta do salto não poderia mesmo que disputar. No atletismo não tinha. Pois é, por causa disso. Da sanção que eles tinham recebido nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Mas olha só. Só que a Rússia vai poder sediar a Euro esse ano, que é em São Petersburgo como cidade certa. Sabe por quê? Porque a UEFA, a Federação de Futebol da Europa, é um órgão dirigente, não é? Pois bem, só que como a UEFA não é definida como uma organizadora de grandes eventos, no que diz respeito às decisões sobre regras da violação antidoping, pois é, né? Então, São Petersburgo esse ano será sim a cidade sede da Euro 2020. E a FIFA disse que tomou nota da decisão da WADA como... Ó como eles acrescentaram. A FIFA está em contato com a WADA para esclarecer a extensão da decisão em relação ao futebol. Aí todo mundo sabe, né, que das Olímpicas da Copa de 2022 a Rússia está banida, não pode participar. Continuação, o Comitê Paralímpico Internacional também informou que os responsáveis pela manipulação dos dados do laboratório de Moscou antes de serem transferidos para a WADA parecem ter feito tudo o possível para minar os princípios do esporte justo e limpo. Princípios que o resto do mundo esportivo apoia e segue. E prosseguindo mais palavras, essa sincera falta de respeito com o restante do movimento esportivo global não é bem-vinda e não tem lugar no mundo do esporte. É justo que os responsáveis por essa manipulação de dados sejam punidos. Pois é, minha gente. Vocês estão vendo como é que tá a confusão, né? Tá uma situação aqui que vocês vão falar, meu Deus do céu. Pois é. Essa crise... Agora, vamos às palavras do presidente da WADA, Craig Reed. Sabem o que foi que Craig disse sobre a decisão? Ele mostra que é uma determinação em agir diante da crise russa de doping. E o pior é que isso não veio de hoje, né? Como ele acrescenta:
Por muito tempo, o doping russo prejudicou o esporte limpo. A violação cometida pelas autoridades russas nas condições de reintegração da cruzada exigiu uma resposta robusta. A Rússia teve a oportunidade de colocar a casa em ordem e voltar a se juntar à comunidade antidoping global para o bem de seus atletas e integridade do esporte, mas optou em continuar em sua posição de negação. Pois é, gente, esse caso desse escândalo do doping russo ainda está se desenrolando, né? Mas aonde será que isso vai parar? Será que essas sanções poderão evoluir? É o que nós temos que saber, né? Vamos ter que acompanhar o desenrolar do caso. Bom, gente, é isso. Caso essa história do doping russo tenha seus desdobramentos, eu posso estar fazendo outro vídeo contando como se desenvolveu, o que aconteceu e o que vai acontecer. Mas por enquanto é isso. Então, gente boa, gente fina, gente bonita, como eu sempre falo. Beijo pra todo mundo e